Bom Dia Nordeste. Tom Barros. Verdinha FM 550. Verdinha FM 92.5, hein, gente? 92.5. Diário do Interior. Diário do Interior, Vandenberg, Belém. Tudo bem, Vandenberg? Vandenberg, Belém. Vamos conhecer Tudo hoje bem, um pouco Tom? dessa história aí Bom do dia pra Jorge. você, bom dia pra todos. Pois é, o Vandenberg. Nesta sexta-feira, dia bom, sexta-feira, vamos conhecer hoje, portanto, um pouco da história de Jorginho Lopes, morador do Sítio Alto, zona rural de Quixelô. Há 20 anos, ele passou a criar abelhas sem ferrão. Entre essas, a jataí, que produz um tipo de mel bastante cobiçado. Ele também é apicultor e trabalha na roça, agricultor. Então, quem vai contar essa história é você, meu querido amigo Vandenberg Belém. Isso mesmo, Tom. Bom dia novamente para você, para todos que acompanham pela Verdinha e também pela TV Diário. Eu estive até no Sítio Altos, que fica na zona rural de Quixelô, bem próximo à cidade, onde eu fui conhecer, na verdade nem conhecer, rever, né, o Jorginaldo e também contar um pouco dessa história dele como apicultor também e também meliponicultor, que é o nome dado, né, para as pessoas que criam abelhas sem ferrão. Ele conta um pouco dessa história, né, de como foi que começou o gosto por criar esse tipo de abelhas, né? E ele tem algumas variedades lá, algumas espécies, na verdade, e a principal delas é a jataí, que tem esse mel que é bastante cobiçado, principalmente também para a questão de saúde, né, onde crianças que tomam também como um medicamento, né, de forma natural. E ele conta um pouco dessa história, como foi que começou e essa paixão que acaba mesmo envolvendo ali esse mundo. Ele é apicultor há cerca de 4 anos, onde desenvolve também uma produção de mel, né, que é com a abelha Apis, né, que é aquela que é bastante produtora de mel. E a produção, ele vai explicar um pouco também da diferença de ser apicultor e meliponicultor, onde na criação desses tipos, né, de abelhas. Porém, isso também é agricultor, né? Homem da roça, planta, espera por mais chuvas ainda para melhorar a produção lá de milho, de feijão. E o que todo mundo espera também é que continue chovendo para que essas plantas, né, eu vinha vendo na estrada, que tem alguns pés de milho, principalmente, que já estão até murchando por conta desse veranico que está acontecendo agora nesse mês de maio. Mas o que eles esperam é que dê uma chuva ainda mais para intensificar essa produção. Vamos acompanhar o que ele fala justamente sobre essa questão, né, da paixão por criar abelhas sem ferrão. Meu tio criava e eu comecei a gostar, né? Aí comecei a procurar também, achei umas e até hoje estou... Tá criando? Tô criando. Isso você diz quando achou é porque procura na mata, né? Isso. Mas só que antigamente tinha, né? Mas hoje onde tinha não tem mais, tá só a terra. E mata não existe mais. Infelizmente. Infelizmente. Né? E como é que você vê o desenvolvimento dessa cultura de lá para cá, nesses 20 anos para cá? A questão da seca que diminui muito, né? Mas evoluiu bem. Apesar de tudo, né? Apesar do clima, da pouca chuva. E como é que é o manejo dessa abelha sem ferrão? Se torna melhor do que o manejo da outra, né? Praticamente a mesma coisa, mas a outra ferrou e essa não. Mas os cuidados são mesmo. E a questão também da alimentação, principalmente no período de seca. Quando a gente alimenta, a gente coloca o mel da abelha italiana com água, coloca fora, elas pegam. Mistura água com mel. Mas como você disse, o pior não é nem a questão da alimentação. São as altas temperaturas que acabam afetando... Isso, a questão do calor, porque sendo muito quente ela não sai. E acaba afetando, o desenvolvimento delas, né? Como é. Você já chegou a perder abelhas por conta da Já, cultura? Esse ano acho que perdi umas 20. Umas 20 a 30. São quantas caixas que você tem? 150. 150 caixas. Isso. Em média ficam quantas abelhas numa caixa dessa? Em média de 800 a 1000, mais ou menos. São muitas, né? São muitas. E a produção dessa abelha como é? É diferente da outra? É diferente, né? Porque a italiana produz muito mel, mas essa ela chega a 1 litro e um pouquinho lá, sendo bom no inverno, sendo. Mas ela chega a 1 litro. Tem umas, as mais fracas não produz, né? A gente nem mexe. Caramba, é bem lento mesmo o processo, né? Diferente da outra, né? Da abelha... Isso, porque a outra, né, ali em questão de 15 dias, ela produz 10, 15 litros de mel. Mas também tem a questão do valor, né? Isso, a questão do valor também. É bem diferente, É diferente. Né? Em média, custa quanto essa aqui? Em média, 120, 130 o litro. Dá
dessa Da abelha? jandaíra. Jandaíra, né? Isso. A jandaíra é a mais cara de produzir, assim? De comercializar, na verdade? Assim, eu não sei porque a gente não tem acesso às outras abelhas para vender o mel, mas acho que talvez seja mais cara o mel da jandaíra. E é a mais procurada Que é o mais também, procurado. né? E da outra custo média quanto? Da outra custa em média 20 e 25 o litro. Um litro. Isso. Porque, na verdade, é vendido pelo quilo, né? Sim, mas a gente vende o litro 25 e o quilo varia muito. Tem ano que está de 10, tem ano que está de 15. E o litro é a garrafa mesmo, né? Isso, de o litro vidro, a gente né? vende a R$25 o litro. Enquanto da jandaíra é 120. É 120. Mas também demora muito para produzir, Também né? demora, né? Você tem que analisar. Demora muito tempo. E como é que você vê, assim... É a questão do gosto mesmo. Você gosta de criar elas? Se apega mais a elas? Gosto, porque é uma terapia isso aí pra mim, viu? Porque a gente não cria pensando em lucro. Porque se for fazer uma coisa já pensando no lucro, não vai pra frente. É porque eu gosto mesmo. As abelhinhas é tudo pra mim. Até porque a gente sabe que demora, né? Se fosse para viver do lucro dessa abelha aí... E também, assim, a questão da venda. Não tem, né? Praticamente não tem. Antigamente tinha mais, né? Como você disse, né? Tinha, que tem muita mata, né? Hoje não. Eu digo até mesmo a questão da venda mesmo do mel em si. Era fácil de encontrar. É, porque todo A mundo tinha oferta, acesso, né? Eu tinha oferta de mel também. Mas hoje, quando a gente fala em mel, a pessoa tá vendo outra ideia que a gente tem, né? E não acredito também que seja puro, né? Que seja puro, né? Porque eu acho que não tem como você misturar o mel da jandaíra com outra coisa para chegar no ponto do mel dela, né? Até porque ele é o mel mais escuro, né? O da jandaíra? Não, o da jandaíra, dependendo da flor, é clarinho também. Ah, porque depende da flora, né? Depende da flor. Tem tempo que ele tá meio escuro, tem que estar mais branco. De acordo com a floração daquele Isso, período. de é que acordo ela... com a flor. E qual é o tipo de flor que a jandaíra gosta mais? Ela gosta da flor da jitriana branca. Ela gosta muito. Tem muito aqui? Tem, nessa época tem. Ela não pega toda a flor também, que nem a outra abelha, né? Por isso que ela não produz muito mel. Elas saem daqui, né? Das caixas, fazem a Isso, alimentação e acho que retornam. elas percorrem até 5 quilômetros, dependendo da época. Até 5 quilômetros. Interessante. Aí elas saem que horas? Mais pela parte da manhã. Quando é na parte da tarde, esquenta mais, elas ficam mais em casa. Aí saem e voltam cedo, né? Voltam Isso, que aí horas? volta. Volta pela parte da manhã ainda. Se alimentam e voltam, né? Isso. Quais são os tipos de abelhas que você tem aqui? Aqui eu tenho a jandaíra, o manduri, o jati, tenho 2 tiúbas e um canudo. O canudo. O canudo é aquela que faz o Isso, o canudo. cano de tem um cera canudo. na entrada, né? Isso. E a diferença de produção de mel entre elas? Tinha a moça branca também, mas a moça branca acabou. Não, a diferença da produção, cada uma varia, tá? Uma produz mais pólen, outra produz mais mel. A jandaíra já é mais mel, o canudo é mais pólen. Pois é, eu confundi aí o nome das abelhas. A principal que ele tem lá é a jandaíra, mas também tem a jati e essas outras que ele disse em relação à produção desse mel, que é bem diferenciado, né? E justamente ele vai explicar como é que é feita essa questão da criação, da produção mesmo desse mel, dessas abelhas sem ferrão. Vamos acompanhar o que ele fala. Você abriu uma caixa aqui para a gente ver como é que funciona, né? Isso. Uma parte é o ninho, a outra é a produção. a produção. Aí forma aqueles gomozinhos assim, Isso, né? aqueles potinhos de mel, né? Aí ali é onde fica o mel, a produção deles. Aí como é que é feita a retirada do mel? Aqui geralmente a gente abre a É caixa. igual a outra? Não, a gente abre a caixa, fura com a faquinha de mesa, só vira a caixa, não escorre. É mais fácil, né? É mais fácil. Porque a outra tem que rapar, né? Isso, a outra a gente tira na centrífuga. O alvéolo, né? É isso, a gente tem que abrir os quadros. Dá um pouco de trabalho também. É mais trabalho, né? Isso. E até porque também a gente vê o quanto... você abriu a caixa aí, o quanto elas são dóceis, de certa forma, assim, né? São, assim, de certa forma, né? Porque quando ela tá forte, ela morde um pouco. Ela é um pouco agressiva também. Como você disse, também não pode chegar perto delas quando você bota perfume. Isso, quando a gente bebe alguma coisa, bebida alcoólica. Elas estranha o sentem? cheiro. Estranho o cheiro. Como é que elas ficam agressivas, né? Isso, ela fica lhe arrodeando, mordendo. Morde na parte do olho, da orelha. Caramba. Essas partes mais moles do corpo. Porque elas buscam se defender, né? Isso. Como se fosse Isso. Já ali que ela não tem ferrão, né? Se defende mordendo. um invasor ali na área delas. Né? Isso. E como é que está sendo esse período agora de chuva aqui para vocês? Tá melhorando, tá se fortalecendo.
Tá ficando boa. Aí dá para ter uma melhor expectativa da produção de mel? Dá sim. Eu acho que daqui um mês e pouquinho vai ter um mel. Por que é diferente a caixa da abelha sem ferrão para a caixa da abelha da produtora lá, a italiana, digamos? É porque a italiana a população é maior. A caixa tem que ser maior, né? E a jandaíra a gente faz de acordo com a morada dela no mato mesmo, né? Porque você não encontra jandaíra no mato com oco grande demais. Porque elas fazem a casa delas dentro dos troncos? Isso, dentro do tronco. Como você disse, ainda tem alguns por aqui, né? Ainda tem alguns por aqui. Voltaram a aparecer, Voltaram né? a aparecer, porque não tinha. Agora já tem. Aí você não tira, né? Deixa elas lá. Não tiro, não mata, não mexe. Essas aqui eu vou aumentando, vou dividindo e vou aumentando. De acordo com a produção que você mesmo tem, né? Isso. Com a criação, na verdade, para criação. aumentar a sua produção. A gente vê que tu fala aí com muito carinho, né, cara, pelas abelhas. Não, é tudo, viu? É muito legal. É que nem eu disse, uma terapia, né? Tem dias que eu tô triste aí, só preciso vir pra cá. Acabou a tristeza. Porque você mexe, manuseia. Isso. Vou mexendo ali. E a outra abelha, a italiana, tu tira em média quantos litros Por caixa? por caixa? Olha, porque por caixa eu não sei, mas eu acho que cada vergueira daquela chega a dar 10, 12 litros de cada vez. A gente nunca mediu, né? Porque a gente quando tira 20, 30, né? E tira por balde. Mas eu acho que dá 10, 12 litros. Interessante. Quer dizer, produz mais, mas não tem um valor comercial igual essa Isso, outra, não né? tem um valor comercial igual esse aqui. Você fez algum curso para cuidar, para criar elas? Não, o curso foi aprendendo aos troncos e barrancos mesmo. Errando e aprendendo. Falando em erro, quais são os erros assim, que quem quer criar ou quem cria abelha sem ferrão não pode cometer? Então, o tamanho da caixa, né? Você não pode colocar uma caixa grande demais. E tem gente que tira e fica abrindo, né? Todo dia para estar olhando como é que é também ali. Vai entrando inseto, algum inseto que tem, e danifica a abelha. Acaba prejudicando. Falando nisso, nos predadores, como eu te perguntei, tem invasores para esse tipo de abelha? Não, o que prejudica um pouco é a lagartixa, né? Mas se coloca assim, a gente fica sempre olhando, não dá. Acho que o que prejudica mais a jandaíra é isso. Aí tem o forídeo também, quando você divide, que é uma moscazinha, mas tem tempo também, tem uma época. Como você disse, está sem produção de mel desse último tempo para cá, né? Isso, desse ano pra cá. Está com um ano sem produzir? Não, o ano passado Assim, produziu. produzindo, elas estão produzindo, né? Isso. Mas você não está tirando, na Eu verdade. tô tirando, porque elas produziram um pouco no começo do ano, mas eu não tirei. Está deixando aí Tô deixando para elas se alimentarem. se alimentarem, porque justamente É pra ficar forte, né? elas mesmo se alimentam do próprio mel. Isso. E quando eu tiro também, eu tiro todo, né? Tiro metade ali, deixo metade para elas. Sempre ter essa produção, Isso. né? A produção é vendida individual, né? Diferente daquela outra que é de Isso. ali a maior gente- escala. Né? Do outro a gente vende na associação, né? Aqui a gente vende individual. Quando aparece alguém interessado em comprar um litro, a gente... A gente vê também que a questão desse mel, ele é bem medicinal também, né? Isso, para criança é muito bom. O da jandaíra principalmente, Isso. né? E fora aquelas pessoas também que gostam de comer O mel, alguma né? coisa, né? E tomar o mel, né? Isso. É bem Muito bom. gostoso mesmo. Pois é, interessante essa criação de abelha sem ferrão. Só justificando também essa questão da... Eu falei jataí, mas na verdade é jandaíra, essa abelha que ele cria mais lá aqui no Sítio Altos, em Quixelô. Só para você ter uma noção, Tom, o litro, né, a garrafinha de 1 litro do mel da jandaíra custa em média R$120. E o da abelha comum, né, a italiana, digamos assim, custa em média R$20 o preço. Isso por conta justamente da produção, como ele disse que demora bastante, cerca de um período de inverno, digamos assim, né, um período chuvoso, para produzir apenas, né, 1 litro dentro dessa produção. E por caixa, viu? Ele tem em média de 150 caixas lá, e cada caixa produz em torno de 1 litro, enquanto a da abelha comum é produzida quinzenalmente 10 litros de mel, ou até muito mais, de acordo, né, com a criação, com o manejo que é feito aquela abelha. E é bem interessante isso, porque o que eu notei lá também, que o Jorge Naldo estava falando para a gente, é que está surgindo a povoação, né, o povoamento de novas abelhas lá sem ferrão, também na mata nativa. Como ele disse, que antigamente era bem mais fácil encontrar, e elas estão, de certa forma, ressurgindo lá nesse sítio, até mesmo na zona rural ali de Quixelô. Isso porque também ele já mantém lá 2 troncos, do jeito que ele conseguiu, né? Uma pessoa ia cortar uma árvore lá,
e tinha essas abelhas, ele pegou e levou para casa para cuidar, né, para criar essas abelhas da forma natural, como elas estavam na natureza. Ao invés de serem destruídas, ele também está fazendo esse papel de proteção dessas abelhas, isso porque a gente sabe da importância que também tem as abelhas, né, no meio ambiente, naquele ecossistema ali que elas vivem, justamente também para a produção. E para a floração também, né, porque a gente sabe que as abelhas elas produzem também, ajudam nessa produção.